Você já chegou no final do dia com a sensação que o tempo correu, o dia passou e você não fez nada? Eu passei por isso durante muito tempo, até entender que o que importa não é se a gente faz mais ou o que a gente faz especificamente, e sim como a gente organiza o que a gente já faz no dia a dia. No vídeo de hoje, eu reuni hábitos e mudanças de mentalidade que não só deixaram o meu dia a dia mais leve, mas também tiraram uma sobrecarga de mim e mudaram totalmente a minha rotina. Então já vai pegando seu chá, seu café, sua água, seu refrigerante, seu todinho, o que você quiser aí e vem conferir essas dicas. O primeiro truque é você organizar o seu dia na manhã ou na noite do dia anterior, mas isso com dois truques essenciais que eu vou passar para vocês. Coloque horários reais na sua tarefa. Antes, eu costumava perder um tempão em uma tarefa só que eu tinha no dia, e aí quando chegava na outra, para compensar o tempo que eu perdi na tarefa anterior, eu ia dormir mais tarde, ou eu fazia de qualquer jeito, sabe? Dependendo do que é. Então, o que melhorou muito a minha rotina, com certeza, foi colocar um horário onde eu começo e termino cada tarefa. Porque aí eu fico presa dentro desse tempo, mesmo que, assim, tem coisas que você não dá pra ficar presa a um tempo. Vamos supor que você tenha uma tarefa em que você precise de 2 horas. Você só tem 2 horas no seu dia. Você vai fazer o restante das tarefas picadinhas em outros dias e nesse dia você faz só aquela que leva um tempão. Mas assim, se tem alguma tarefa que você consegue fazer picadinho em vários dias, então você vai definir um tempo para cada dia que você vai fazer a tarefa para você conseguir fazer ela e as outras que você tem. Senão você acaba perdendo muito tempo em uma e às vezes acaba deixando outras que eram mais importantes ou nem que eram mais importantes, mas você acaba deixando outras de lado. Anotar as coisas que surgem ao longo do dia e você tá fazendo. As pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente se sente mal no fim do dia, pensando que não fez nada, que deixou de fazer tal coisa, mas a gente esquece das pequenas coisas que surgiram ao longo do dia e a gente foi fazendo. E ver isso visualmente no fim do dia ou no fim da semana, enfim, dependendo de como você anota suas coisas, ver isso visualmente tira uma culpa, gente, e mostra tudo que você produziu, entendeu? Às vezes você chega pensando, ai, eu não fiz nada, ai, devia ter feito isso, isso, isso. Mas, às vezes só surgiu algum imprevisto que você não esperava, que acabou tirando um pouco do seu tempo e não deu pra você realizar, entendeu? E isso faz a gente tirar um peso que nós mesmos colocamos sobre a gente, vocês não têm noção. O segundo hábito que facilita a rotina é a gente ter uma alimentação minimamente planejada ou seguir uma dieta, de fato. Pode parecer besteira, mas, gente, ao longo do dia a nossa mente cansa de tomar pequenas decisões. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Ah, o que eu vou comer hoje? Meio-dia, 7 horas da manhã? Isso consome tempo e energia. Quando você já sabe o que vai comer, você economiza não só tempo, como energia mental. E quando você vai fazer as compras, quando você vai ao mercado, você já sabe exatamente o que comprar. Então, assim, facilita muita coisa mesmo, né? Quando você para pra ver, assim, as pequenas coisas é o que faz a diferença na nossa rotina. E, além de tudo isso, você acaba não desperdiçando dinheiro e comida, porque você já sabe, assim, depois de um tempo, né, óbvio, depois de se adaptar, você já sabe a quantidade que você tem que comprar pra não faltar nem sobrar. E também dinheiro, porque às vezes a gente vai no mercado sem saber o que comprar. A gente vai comprando coisa que no fim nem usa, nem come, acaba indo pro lixo. Então, isso facilita muita coisa e também ajuda em diversos pontos. O terceiro hábito transformou minha vida financeira, que é anotar e categorizar os gastos. Ter clareza do que entra, do que sai, do que vai para gastos físicos, do que vai para gastos fixos, quanto sobra, quanto você vai guardar naquele mês, tira aquele peso de incerteza no fim e no começo do mês também, né, querendo ou não. Te ajuda não só a gastar mais, mas também para metas futuras que você tem, para você guardar, para você investir, enfim, depende muito da sua meta, né? E a dica-chave que eu dou para vocês é separar por categorias. Como assim? Por exemplo, moradia, se você paga aluguel, se você paga contas de luz e tal. Lazer, se foi num parque, se você vai no shopping. Transporte, autocuidado. A gente tem N categorias que você pode separar isso. Isso te ajuda a organizar bem. Assim, a ver se você está gastando demais com algo que não deveria. Se você está gastando pouco em algo que você poderia investir mais, não só a curto, mas também a longo prazo. Então isso foi algo que me ajudou
demais. Eu recomendo muito pra vocês mesmos. Quarto hábito é definir dias fixos pra ter o seu momento de autocuidado. Se você deixa pra cuidar de você quando dá tempo, esse tempo acaba que nunca chega ou demora semanas pra chegar. Não é verdade? Por isso que eu criei uma rotina fixa pra mim. Vou falar aqui pra você, se você achar que funciona pra você, que se encaixa na sua rotina, né, gente? Vai muito de rotina pra rotina, pode aplicar. Se não, gente, eu só tô aqui mostrando a minha realidade. Se você quiser aplicar de uma forma um pouco diferente na sua, fica à vontade. Então, o que que eu faço? Meu cabelo, eu lavo dia sim, dia não, que é o que ficou assim perfeito pra mim, não só por questão de cuidar realmente do meu cabelo, mas também pela correria do dia a dia, né? E o meu banho premium já tem o dia certo. As meninas aqui vão me entender. Se tiver algum menino aqui assistindo e não entendeu, é basicamente um dia que a gente tira pra fazer tudo. Então a gente faz hidratação, a gente faz skincare, a gente faz tudo e mais um pouco. Então, assim, vocês meninos também podem ter o seu dia de banho premium. Encaixa aí na sua rotina. Mas as meninas já entenderam. E o meu dia para o meu banho premium é de sábado, mas às vezes acaba não dando pela correria. E aí eu meio que ampliei isso. Pode ser sexta ou sábado. Então, assim, vocês viram que até o banho premium eu dei meio que uma variada, assim, porque às vezes não se encaixa na rotina. Eu não vou ficar forçando a ser um dia, sendo que às vezes não dá. Aí eu vou acabar me frustrando à toa. Então eu preferi dar uma variada quando precisa. Quando esse momento já tá na sua rotina, você acaba organizando as suas outras tarefas e compromissos ao redor disso, né? Querendo ou não, você já sabe que tal dia você vai lavar o cabelo. Se for alguma coisa que dá pra remarcar um outro dia, você faz isso, porque aí você se prioriza. Se tem uma coisa que eu aprendi é me priorizar, assim, depois de mais velha, sabe? Ah, e mais nova também, gente. Sinceramente, eu tinha meus banhos prêmios. Eu me priorizava bem. Mas, assim, às vezes quando a gente tá mais velha, tem os afazeres, tem trabalho, tem estudo, tem faculdade, tem relacionamento, tem família, tem tudo isso, a gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas eu acho isso muito importante. Eu acho que isso também facilitou muito minha vida e me ajudou muito, não só em questão de autoestima, mas também de ser uma pessoa mais cuidada. Faz bem até no dia a dia. Se tem um dia que você chega xoxa capenga no trabalho, você já vai estar meio mal e pode ser que também interfira nisso, entendeu? Então, essa questão de autocuidado não é nem só por aparência física, beleza? Ai, aparência física, beleza e tal. Também, mas é também pra sua produtividade fora disso, entendeu? No trabalho, com seus relacionamentos e afins, entende? Com isso, gente, eu acabei nunca mais deixando de lado esses processos de autocuidado e também, agora, os compromissos que eu tenho, eu marco ao redor disso, sabendo que em tal dia eu vou ter que lavar o cabelo, em tal dia eu vou ter meu banho prêmio, então eu vou marcar ou depois do horário, ou em um outro dia. Então, ajudou um pouquinho também a encaixar isso dentro da minha rotina. O quinto hábito é algo que, assim, não que eu levei 2 anos para aprender, mas, assim, durante 2 anos eu sofri muito por não ter aprendido isso. Então, assim, algo que levou bastante tempo para eu aprender, mas quando eu entendi, percebi o quanto era essencial, que é o quê? Distribuir bem as tarefas, os compromissos e prezar pelo meu descanso. Por muito tempo eu tentei dar conta, assim, de tudo. Trabalho, encontro de jovens, igreja mesmo, né? Que são coisas meio que. Assim, tem diversas coisas dentro da igreja. Eu tenho encontro de jovens, eu tenho uma coordenação que eu tenho agora. Antigamente eu não tinha, mas eu tinha algo relacionado. Eu toco na igreja, então, tipo, querendo ou não, são muitas coisas só na igreja, né? Lazer, questão de ver família, conviver um pouco, sair. Gente, dar conta de tudo isso, sabe? E, assim, o problema não é dar conta de tudo isso. O problema é eu achar que eu conseguia fazer tudo em um fim de semana só. Tirando o trabalho aqui na semana, o resto eu conseguia fazer tudo em um fim de semana só e não precisava descansar. E não é bem assim que funciona, né? Eu realmente não reservava um tempo pra descansar. Eu meio que completava a minha agenda ali só, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o descanso não existia na minha agenda. Mas é algo essencial. Pra tudo isso que eu tô falando pra vocês, o descanso é o principal. Porque isso vai interferir em literalmente tudo que você vai fazer. E além disso, não só em tudo como você vai fazer, mas em como seu corpo vai reagir e funcionar ao longo do dia, ao longo dessas tarefas. O resultado de tudo isso que eu achei que dava conta de uma vez só foi o quê? Fiquei sobrecarregada e um cansaço, gente, extremo. Não só no fim de semana, durante as tarefas, mas também no trabalho, na semana, no dia a dia. Gente, péssimo. Juro. Não façam isso. Hoje, eu entendi que não dá pra dar conta de tudo e tá tudo bem. A gente é ser humano, a gente não é um robô, né? Vamos lá. O descanso não é só não é uma recompensa. Ah, você fez tal coisa, você pode descansar. Não é isso.
é algo essencial para a sua vida fluir mais leve, para você ser uma pessoa saudável e também para você render no seu trabalho, nos seus estudos ou até no seu tempo livre, com sua família, por exemplo. Vai ter uma festa, você vai ficar dormindo? Não, você quer aproveitar, né? Então, assim, em tudo interfere: lazer, trabalho, igreja, estudo, tudo. Então, o descanso é o essencial. Eu, infelizmente, tive que deixar muitas coisas que eu amava fazer de lado por um bom tempo, porque tava me sobrecarregando. Porque, assim, eu tinha trabalho, estudo, tinha começado um relacionamento, tava começando projetos novos, então, assim, eu já tava com muita coisa fora de uma coisa que eu participava. E aí, aquilo que eu participava levava muito tempo do meu fim de semana, e não só isso, né? Ao longo da semana eu também tinha que fazer algumas coisas relacionadas. Então, assim, eu amava muito fazer uma coisa e eu tive que deixar de fazer por um tempo. Agora eu tô conseguindo voltar aos poucos, mas às vezes a gente tem que deixar de fazer algumas coisas que a gente ama para compensar outras que são obrigações, ou até outras coisas que a gente gosta um pouquinho mais, sabe? Mas tá tudo bem, gente. É sobre isso, não tem como a gente. Nosso dia tem 24 horas, não é 40 horas que tem nosso dia, então a gente tem que ter noção disso. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, e desses 7 dias, livre para quem trabalha, estuda, tem poucas horas livre, né? E o fim de semana, para quem tem obrigações a mais na igreja, de estudo e afins, também acaba tendo um tempo menor. Então não tem como a gente deixar esse descanso de lado para ir atrás de outras coisas, entendeu? A gente tem que ter noção que o descanso é algo essencial. Não dá pra gente ficar colocando coisa em cima de coisa. Tipo, a gente tem uma hora livre do dia, vai descansar? Não, vai fazer tal coisa. Não dá. Tem que saber organizar isso. Então isso foi algo que me ajudou demais. Eu recomendo muito. Se você acha que você tá desgastada, sobrecarregada, cansada demais, sério, repensa algo que você pode tirar da sua rotina. Mesmo que seja algo que você goste, algo que dá pra, tipo assim, mesmo que depois de um tempo você volte, mas pra você colocar as coisas no lugar, a cabeça no lugar, conseguir organizar melhor sua rotina, sabe? Então recomendo muito. E pra fechar com chave de ouro, uma mudança de mentalidade, gente, fundamental. Parar de se cobrar demais e definir metas que cabem na minha rotina. É uma dica que eu dou muito pra vocês. Pausa pra água. Acabei de me tocar que eu não tomei um gole de água hoje. Aí minha irmã foi encher minha garrafa ali pra mim, né? Vou dar um exemplo aqui real que aconteceu comigo, que era na academia. O que eu fazia? Eu me cobrava de ir os 5 dias sem falhar. Só que manter isso, ainda mais a longo prazo, gente, é quase impossível, porque muitas coisas podem acontecer de verdade. E aí, vinha o cansaço, eu me cobrava demais, me sentia mal e acabava fazendo até menos do que eu faço hoje, sabe? E muito menos do que eu tinha colocado, que era os 5 dias. Quando eu parei de me cobrar, eu entendi, gente, que eu sou um ser humano, né? Que o homem não é de ferro, a mulher não é de ferro. E assim, como mulher, principalmente, tem fases que meu corpo vai estar desistindo, sabe? E fases do mês, eu falo, né? Então, tipo, não é nem fases, um ano, assim, tem uma época lá que você. Não, como mulher, eu falo, né? Homem, eu acho que o mês inteiro tá igual. Mas como mulher, tipo, tem diversas fases do mês que a gente não tá bem. Eu não tô falando que não vou pra academia, mas eu tenho que entender que vai ter um treino mais leve, às vezes não vai dar pra ir realmente, sabe? Por exemplo, tem dia, gente, que eu sinto muita cólica muito forte. Só em um dia, né? Mas aí nesse dia, gente, eu não consigo ir pra academia. De verdade. Eu não me sinto confortável e também eu tô com dor ali. Não tem como eu ficar me forçando à toa, sabe? E tem fases do mês que não é só cólica, não é só, né, quando a gente tá naqueles dias, tem muitos outros pontos que não vou entrar em detalhes aqui, que não é um ponto do vídeo, né, em si. Mas faz parte no geral. Enfim, tem fase que, meu, não vai dar pra ir. E a gente tem que aceitar isso, gente, tá tudo bem. É sobre isso, né? O importante é a gente ir. E eu não falo nem por questão física, sabe? Tem gente que vai ter questão física, tudo bem. Cada um com seus objetivos. Eu tenho minha questão física, né? Meu objetivo. Mas o meu foco principal é também questão de saúde. Então a gente tem que se movimentar para saúde e tal, fazer exercício físico. Esse é o principal, assim, mas óbvio que eu tenho o meu objetivo, né? Senão eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, assim, eu mudei a minha meta para algo mais realista. Tinha falado 5 dias. Agora minha meta são 3 dias na semana. Se eu conseguir ir nos 3, perfeito. Se eu conseguir mais, melhor ainda. Agora, se eu conseguir menos, gente, também tá tudo bem. Tem diversas coisas que podem acontecer no dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, tudo que acontece ao nosso redor. Então, assim, tá tudo bem. E aí, vida que segue, sem culpa, gente. Não me culpo mais por não ir. Tem dias que eu não vou por preguiça? Com certeza tem, né? Mas eu tento muito não deixar de ir por causa disso. Então, assim, pra fechar,
esse ponto, definir o básico que funciona para o dia a dia é o segredo para manter a constância sem acabar com sua saúde mental e sem se cobrar demais. Qual desses hábitos ou mudança de mentalidade que você sente que precisa colocar em prática essa semana, esse mês, daqui a pouco, né? Me conta aqui nos comentários. E se você quer ver como eu aplico esses hábitos no meu dia a dia, na minha rotina, vai estar aparecendo mais um vídeo aqui na tela para vocês irem lá ver e maratonar o meu canal também, se quiser, que tem vários do mesmo estilo. Se esse vídeo te ajudou, te incentivou a fazer alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.